Fala galera do Mundo na Bola, hoje nós vamos falar do afastamento entre povo e futebol. O futebol está cada vez mais longe do povão, das classes menos abastadas da sociedade. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, acontece em todos os lugares. E a gente vai dividir essa conversa em duas partes. A primeira eu vou mostrar alguns fatos e depois eu vou dar minha opinião. Lembrando que esse vídeo tem o patrocínio de ninguém. Exatamente, ninguém patrocina esse canal, exceto você. Você talvez não saiba, mas você patrocina esse canal. Seu patrocínio vem através da sua visualização. A gente é remunerado através do número de views. E o número de views, tirando você, depende do seu like. Se você deixar o like, esse vídeo é recomendado para mais pessoas assistem e assim o canal cresce. É claro, você pode ajudar de uma maneira mais efetiva. Considere a possibilidade de se tornar membro aqui no Mundo na Bola. O membro tem acesso ao nosso grupo de Telegram, participa das lives aqui com a gente e terá acesso à nossa nova plataforma de análise tática, uma plataforma independente do YouTube, onde nós vamos apresentar um treinamento para melhorar a sua capacidade de analisar o jogo. Considere então a possibilidade de ser um membro do Mundo na Bola e contribuir de maneira definitiva com o canal. E a gente vai falar sobre isso, sobre esse afastamento povo e jogo, que em outras áreas é chamado de gentrificação, aqui no Mundo na Bola, logo depois da nossa vinheta. Bom, como eu disse, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, acontece em outras áreas, e como eu falei, nós vamos começar dando alguns exemplos. Eu vou mostrar para você, e eu vou mostrar para vocês através do exemplo mais simples, que é o custo do ingresso. E como mudou da década de 80 para cá, só para a gente pegar um formato pequeno. E depois, no final, eu dou minha opinião. Tá? Esse movimento do preço dos ingressos ficou muito claro quando a gente fez uma análise dos preços médios dos ingressos de alguns jogos históricos do Flamengo, desde 1980 até o ano passado. O que a gente fez? A gente pegou o valor médio dos ingressos para o jogo, por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro na final de 1980, aplicou a correção monetária e viu quanto seria, nos dias de hoje, o valor do ingresso médio para aquele jogo. E olha só, aquele jogo, o valor médio daquele jogo, então o ingresso médio era de R$16. É como se o jogo fosse hoje e o ingresso custasse apenas R$16. Já para o jogo, para a final do Campeonato Brasileiro de 87, a final do Campeonato Brasileiro de 87, a final de verdade, o valor médio do ingresso já era um pouco mais salgado, trazendo para os valores atuais, seria de R$67. Curiosamente, muitos anos depois, mas muitos anos depois mesmo, no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2009, entre Flamengo e Grêmio, não era final, porque era pontos corridos, mas era o último jogo, o jogo que decidia o campeonato, o valor dos ingressos, se fossem cobrados hoje, do valor médio, seria de R$67, muito parecido do que era cobrado em 1987. Agora, se nós pularmos 4 anos e formos para 2013, na final da Copa do Brasil de 2013, entre Flamengo e Atlético Paranaense, o valor médio dos ingressos era de R$363. R$363. Na nossa avaliação, na nossa pesquisa para fazer esse vídeo, foi o valor médio mais caro que nós encontramos em vários jogos de outros clubes, de outras agremiações, estádios maiores, não maiores do que o Maracanã, mas estádios tão grandes quanto, e nós não chegamos nem perto disso. Esse é o valor mais caro médio que nós encontramos. Só para dar uma ideia para vocês, se esse jogo fosse realizado hoje, a receita desse jogo seria de R$21 milhões, só desse jogo. Se nós formos para a semifinal da Copa Libertadores da América de 2019, o valor médio do ingresso para aquele jogo, trazendo para os valores de hoje valores de abril de 2023, os valores daquele ingresso seriam médios seriam de R$173. E finalmente, final da Copa do Brasil do ano passado, Flamengo e Corinthians, o valor médio dos ingressos foi de R$183. Você pode pensar que se trata de uma questão brasileira, mas não, é uma questão internacional. Se você pegar alguns exemplos de jogos na Inglaterra, por exemplo, tem algum aí, a final da Copa da Liga, por exemplo, de 1972, o valor médio do ingresso era de 5 libras. Já pelo campeonato inglês,
Manchester United contra Leeds United em 76, quando o Leeds era uma grande equipe, o valor hoje desse ingresso seria de 4 libras. Apenas 4 libras. Já num jogo de 76, por exemplo, entre Arsenal e Middlesbrough, esses os ingressos mais caros, sentados, reservados, a classe mais alta, esse custaria 14 libras. E se você fosse um torcedor fanático do Manchester City, e você quisesse comprar o carnê para todos os jogos do campeonato inglês de 81 e 82, esse carnê custaria 70 libras para todos os jogos. É o carnê para o campeonato inteiro. Hoje, se você quiser comprar um ingresso, se você não for membro do associado ao Manchester City, você não consegue encontrar um ingresso por menos do que 180 libras. Muito difícil. Claro, tá, vai ganhar o campeonato inglês, enfim, bem concorrido, mas esse é o valor. E se você quiser comprar o carnê para todos os jogos do Manchester City do campeonato inglês, na Liga, na Premier League, você vai ter que desembolsar a pequena bagatela de 498 libras. Eu coloquei 500 aqui para arredondar. 500 libras. De 70 para 500 libras. E aí a gente fez o mesmo trabalho. A gente trouxe todos os valores, corrigiu todos os valores, né? Se você olhar aqui, os ingressos custavam 70 centavos, 60 centavos, 1 libra e 60, 20 libras. A gente corrigiu isso tudo para os valores atuais. E a questão dos ingressos é só a ponta do iceberg. Todos os produtos relacionados com futebol se tornaram muito caros. Camisas, materiais esportivos relacionados ao clube, tudo ficou mais caro. Na Inglaterra, o futebol é conhecido como, ainda é conhecido, mas cada vez menos, conhecido como esporte do povo, esporte dos trabalhadores. E era assim que era considerado. Havia o cricket, havia o rugby como os esportes mais nobres, e aí o futebol, que era o esporte do povão. E é isso, aí, a partir daí eu começo a dar a minha opinião. Tudo que eu falei até agora são fatos. Eu mostrei a diferença de preços, o quanto os preços subiram, como ficou mais difícil para uma pessoa mais pobre comprar um ingresso. A partir de agora, eu vou dar a minha opinião. O que fez o futebol ser o esporte mais popular do mundo é ter muita gente gostando do esporte. É claro que é assim. E isso fez com que o futebol tenha sido sequestrado pela indústria do entretenimento. Antigamente, o esporte era uma coisa administrada dentro do campo esportivo. Os clubes mesmo se organizavam e os clubes mesmo faziam essa participação, essa venda de ingressos e etc. E o futebol era em si a oportunidade da população ter divertimento. E aí mais gente foi gostando, aquilo cresceu, criou-se uma base gigantesca, se tornou o esporte mais popular do mundo. E sendo o esporte mais popular do mundo, mais popular entre o povão e também entre a classe mais alta, e o que aconteceu? Se tornou um produto atrativo para a indústria do entretenimento, que basicamente cobre a parte de televisão, a parte de anúncios, a parte dos eventos que acontecem junto com os jogos e etc. A indústria do entretenimento está mudando o futebol e você consegue ver isso no Brasil. Esse processo de se tornar um evento ao invés de uma competição esportiva já é muito claro na Europa, particularmente nos jogos da Champions League. Aquela coisa meio pasteurizada, aquela coisa meio amorfa, né? Aquela coisa feita para ser consumida não por um torcedor, mas por uma pessoa que gosta de um espetáculo. Enquanto no Brasil, e em grande parte do mundo, na América do Sul, por assim dizer, a expectativa de consumo ainda é de uma competição esportiva onde pessoas apoiam e suportam um determinado lado. E as pessoas vão ao estádio não só para consumir o jogo, mas para jogar. Os jogadores jogam em campo e a torcida joga na arquibancada. Assim, você vai lá para participar, para deixar parte de você no estádio, para que você apoie o seu time. E isso, galera, vai mudando aos poucos. E a gente pode ver isso, inclusive, na característica arquitetônica dos estádios mais modernos, que não é pensado exclusivamente no torcedor. A grande parte deles, particularmente esses que recebem o selo de qualidade da FIFA. Então, a indústria do entretenimento entendeu que a popularidade do futebol está no povão e está na classe mais alta. É o esporte mais popular do mundo em todas as camadas. Mas o que faz com que a indústria do entretenimento queira o futebol é um número de pessoas que gostam do esporte, e isso inclui o povão. Mas, para apertar
para espremer mais dinheiro, o que a indústria faz? A indústria sobe os preços de tudo, retira a capacidade do povão, porque sabe que a classe mais alta consegue compensar financeiramente a não participação do povão. Eles fazem uma conta. Qual é? E a precificação de ingresso, por exemplo, não é uma conta fácil. Aonde eu vou ganhar mais? Como eu vou ganhar mais? Aparentemente, no caso do Flamengo, por exemplo, com um estádio relativamente pequeno para sua torcida, um estádio de 80 mil, mas que não cabe em 80 mil, um estádio de 60, 70 mil pessoas, você pode chutar o preço lá para cima que alguém vai pagar. E você vai encher o estádio, porque o estádio é pequeno. Enfim, isso é só um exemplo, e o povo fica de fora. Essa é a mentalidade da indústria de entretenimento. E se houver a possibilidade de se tornar uma liga, e se a liga tiver uma participação nos pagamentos dos direitos de televisão e etc., e até mesmo nas políticas de preço, isso pode acontecer, políticas de preço de ingresso, a gente vai ver uma situação bem curiosa. A indústria de entretenimento gerenciando o evento de futebol enquanto for o esporte mais popular do mundo. Acontece que o povo fora dessa dinâmica, porque o povo não indo ao estádio, por exemplo, o povo, e quando eu falo povo, eu tô tratando da população menos abastada, os mais desprivilegiados. Se esse povo deixa de ir para o estádio, ele perde a capacidade de participar do evento. E é natural que o futebol perca a popularidade nesta camada. Essa camada comece a entender ou achar outras atividades para substituir mesmo a experiência de ir ao estádio, que é o ápice do torcer. Você pode assistir em casa sozinho, com seus amigos, ou assistir no estádio. Se esse povo não vai, isso vai ser naturalmente substituído por uma outra atividade. E neste momento é possível que a indústria do entretenimento fale, ok, futebol faz parte do nosso portfólio, mas não é a coisa mais importante, e deixa de ter a essência que sempre teve. Uma competição esportiva cujo evento é o jogo e a participação da torcida no estádio. E a torcida era normalmente composta pelo povo. As pessoas hoje torcem de maneira diferente, a participação da população é bem diferente e está cada vez menos popular. E isso é perigoso para o esporte. Isso vai contra a essência do futebol. A essência do futebol é um esporte do povo. E é assim que era conhecido na Inglaterra quando surgiu. A work class sport. Esporte da população trabalhadora, não das classes mais altas. Isso está acontecendo hoje. É uma revolução que a gente está vendo. A indústria do entretenimento não tem nenhuma responsabilidade ou interesse no esporte. Nenhuma. Se o esporte deixar de ser lucrativo daqui a 5 anos, ela vai deixar o futebol e vai para algum outro tipo de evento. E o futebol vai deixar de ser o evento. Pode deixar de ser o esporte, a atividade mais popular do mundo. É um risco que se corre, tem um lado bom, tem um lado ruim, eu só dei a minha opinião aqui. A questão final dessa minha opinião é o seguinte: a indústria do entretenimento não precisa descartar o povão. A manutenção do povão, a manutenção da quantidade de pessoas de todas as classes é um patrimônio de cada time. E cada time, cada clube tem a obrigação de preservar, manter, crescer em todas as camadas, inclusive as camadas mais pobres. E não são excludentes, você pode manter a indústria do entretenimento e você pode trazer esse povo para dentro do estádio. Um setor popular, jogos menos importantes, enfim, um estádio maior, que comporte uma parte grande do estádio com ingressos populares, que uma parte dos ingressos não sejam vendidos para o sócio-torcedor, que sejam vendidos avulsos para aqueles que queiram ir em um jogo particular, mas que não tenham condição de pagar o carnê, pagar lá o sócio-torcedor por 12 meses. Tem gente que não consegue pagar R$150 por mês, mas consegue juntar R$150 para ir a um jogo. É isso que precisa ser feito. Elas não são coisas excludentes. Mas hoje, o futebol caminha fortemente para que elas sejam coisas excludentes. E isso não é bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, esse vídeo tem um patrocínio de você patrocina o vídeo. E o seu patrocínio vem através do like, vem através da sua inscrição no canal. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Tem vários vídeos aqui no canal a respeito de SAF,
a respeito de estádios, a respeito do negócio de futebol, e os links estão aqui na descrição. Espero vê-los por aqui. Um grande abraço e a gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. Aqui no Mundo na Bola, o conteúdo, o debate e, sobretudo, a audiência são muito acima da média. Fomos!